Atos 5. No capítulo de hoje fala sobre uma história muito conhecida que é de Ananias e Safira. E essa história ela se baseia simplesmente pelo fato deles quererem se mostrar demais, né? Deles quererem fazer média, querer fazer vista e se deram muito mal, né? Acredito que seja a única história no Novo Testamento onde mostra que Deus fulminou alguém. Por quê? Eles mentiram ali, eles quiseram fazer, porque no capítulo anterior alguém tinha doado tudo, realmente tinha doado as terras e eles quiseram fazer a mesma coisa. Tanto é que Pedro deixa bem claro, tipo, a terra era de vocês, o dinheiro era de vocês, por que vocês fizeram isso? Né? E como se não bastasse, Ananias mentiu, Safira também, e acabou que a ira de Deus pairou sobre os dois. E olhando essa história, né? A gente vê que Deus, ele não tolera esse tipo de coisa, esse tipo de mentira, esse tipo de circunstância, né? Deus, ele não quer que a gente faça vista, mas que a gente doa de coração, né? Ali eles poderiam até enganar os discípulos, mas a Deus ninguém engana, né? E olhando a circunstância dos dois, gente, nós não podemos viver de aparência, né? Porque uma hora ou outra, gente, isso vai dar errado. Ficar nessa corda bamba, uma hora vai fazer com que a gente caia, e muitas vezes podemos ter o fim que eles tiveram, que foi irreversível, né? Pedro ainda dá uma oportunidade, né? A Safira ali, tipo, foi por esse preço que vocês venderam mesmo? E ela ainda permanece ali na mentira. Então aqui tem duas circunstâncias. Três, na verdade. Primeiro, eles quiseram fazer mídia, né? Quiseram fazer vista. Depois, eles tentaram enganar os discípulos e a Deus. E ainda por cima, mentiram. Então, que a gente possa vigiar isso. Não vamos fazer as coisas só para nos aparecer, não vamos fazer as coisas só para nos mostrar. Vamos fazer as coisas de coração. Porque se a gente faz isso só para o homem, só para os outros, não vai ter valia nenhuma para Deus. Porque o que importa para Deus é o que a gente está sentindo, é o nosso coração, é aquilo que está dentro de nós. E quando a gente faz isso só para se aparecer, o nosso coração não é bom. Né? Então, que a gente possa olhar o exemplo dos dois e não seguir por esse caminho, né? E não, muitas vezes você pode fazer e não vir a morte certa, gente, mas, como eu disse, andar nessa corda bamba é muito arriscado, porque uma hora ou outra a gente vai cair. Então, vamos buscar o Espírito Santo, vamos buscar fazer tudo para honrar e glorificar a Deus. Se as pessoas vão ver, se as pessoas vão elogiar, isso não deve importar para as nossas vidas, porque se a gente tiver apegada a esse tipo de coisa, muitas vezes a gente pode cair nessa circunstância de Ananias e Safira. Muitas vezes a gente pode acabar caindo no erro, né? Então, que a gente possa vigiar isso. Vamos fazer para Deus. Como eu disse, se as pessoas estão vendo ou não, isso é problema delas. O nosso único objetivo aqui tem que ser agradar a Deus e não a homens. Se a gente ainda está tentando agradar a homens, a gente não vai conseguir caminhar, porque é impossível a gente agradar a todos, né? Porque cada um tem um gosto diferente, você faz uma coisa que agrada um e desagrada outro, porém Deus, ele é único, e ele deixa bem claro que fazer para agradar a ele. Basta nós buscarmos, basta nós nos dispormos na presença dele. Não vamos cometer o mesmo erro de Ananias e Safira, que tentaram fazer vista, mentiram para Deus e ainda tentaram enganar a ele. Que o fim foi trágico e irreversível. Eles não tiveram volta. Foi ali e pronto. Então, que a gente possa pegar o exemplo dele e fazer de um exemplo na nossa vida e aprender com ele. Não vamos ser pessoas tolas que aprende com o próprio erro, mas vamos aprender com o erro dos outros. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!